Olá, caros alunos, vamos dar início à nossa aula de gestão da qualidade. Hoje vamos iniciar o estudo das ferramentas da qualidade e vamos estudar as ferramentas que são conhecidas como 7 ferramentas da qualidade. Primeiramente, o que são as 7 ferramentas da qualidade e quais são elas, né? As ferramentas da qualidade são técnicas que utilizamos com a finalidade de mensurar, definir, analisar, propor soluções para os problemas que interferem no bom desempenho dos processos dentro da empresa. E elas são utilizadas para auxiliar na tomada de decisão dos gestores. Elas são técnicas, sofisticadas de análise e que são importantes auxiliadoras na tomada de decisão dentro das empresas. Quais são essas 7 ferramentas da qualidade? São a carta de controle, ou controle estatístico de processo, CEP, o histograma, o diagrama de Pareto, ou gráfico de Pareto, o diagrama de dispersão, o gráfico de dispersão, o fluxograma, o diagrama de Ishikawa e a folha de verificação. Essas 7 ferramentas da qualidade não são as únicas ferramentas de qualidade utilizadas, né? A gente já viu várias outras, né, como o ciclo PDCA, o plano de ação 5W2H, os censos da qualidade, né, os 5 censos, entre outras. Só que essas, né, são conhecidas na literatura como 7 ferramentas da qualidade. Quando vocês verem esse termo, está se referindo especificamente a essas 7. Elas podem ser utilizadas em conjunto, uma auxilia a outra ou independentemente. E elas foram mais utilizadas, né, desenvolvidas e aprimoradas no Japão, né, naquele movimento de retomada da economia do Japão, reestruturação econômica após a Segunda Guerra Mundial, né, que a gente viu que foi nesse período em que os estudos da qualidade foram colocados em prática e tiveram grande sucesso, né, com a retomada da economia japonesa. Agora vamos ver rapidamente, né, cada uma dessas 7 ferramentas e depois nós vamos estudar detalhadamente, individualmente, elas. Bom, vamos para o estudo da nossa primeira ferramenta, que é o diagrama de dispersão. O diagrama de dispersão, ou gráfico de dispersão, ele é um gráfico que procura relacionar variáveis para buscar se existe, né, uma correlação entre elas. Uma correlação positiva, negativa, ou se são variáveis não correlacionadas. Ele é um tipo de gráfico, de ferramenta bastante utilizada, né, na estatística, na econometria, e vai buscar, por exemplo, ver correlação entre gastos em marketing e aumento das vendas. Os gestores estão pensando em aumentar os gastos em marketing e quer saber se isso tem um impacto positivo nas vendas. Então, ele quer buscar se tem uma correlação positiva, aumento do gasto, aumento das vendas. E ajuda bastante na tomada de decisão, porque, por exemplo, se eles verem que não teve uma correlação positiva, esse gasto em marketing, ele não foi um gasto bem aproveitado, vamos dizer assim. Então, é uma ferramenta extremamente importante. A próxima ferramenta da qualidade que nós vamos ver é a carta de controle ou controle estatístico de processo, CEP. Ela é uma ferramenta estatística muito utilizada para o controle, né, de processos de variáveis. Vejam aqui no gráfico, a gente tem uma linha verde que trata-se da média da variável de controle, e a gente tem limite superior, essa linha vermelha superior, e o limite inferior, a linha vermelha inferior. Um exemplo, numa empresa de biscoitos, uma fábrica de biscoitos, o pacote de biscoito tem 300 gramas e precisa haver um controle para que esse pacote saia dentro dos padrões, né? A gente não viu que um dos requisitos da qualidade é cumprir o padrão, cumprir os requisitos, né? Então, nesse exemplo, 300 seria a média.
Só que a gente não pode apenas buscar uma variável precisa. É aceitável limites de variação, limite superior e inferior, ou seja, um intervalo. Nesse caso, por exemplo, pode estipular 5 gramas para mais ou para menos. Pacotes que tivesse de 295 gramas a 305 gramas estariam dentro dos limites de controle e, portanto, seriam aceitos. E se ele ultrapassar o limite para mais ou para menos, né, precisa ser corrigido porque está fora dos limites. Nesse caso, pacotes que tivesse acima de 305 gramas, 310, 315, 320 estaria acima do limite e que tivesse menos estaria abaixo. Em nenhum dos casos é aceitado pela empresa. Precisa controlar. A outra variável que a gente vai estudar, né, outra ferramenta da qualidade, vai ser a folha de verificação. Essa ferramenta é utilizada quando pretende coletar dados, né, com base em observações amostrais, e ela é muito simples e intuitiva, né? É uma folha que você vai colocar determinadas variáveis, tarefas de observação para você ir dando um tique, né? Fazendo ali um checklist das atividades que já foram feitas, das variáveis que já foram observadas. Isso é muito utilizado, por exemplo, no setor de recepção de mercadorias. Você vai fazer, né, você vai conferir a mercadoria, você vai dando um check ali. É uma variável de controle também. A próxima é o diagrama de Ishikawa, ou diagrama causa e efeito, né? Também conhecido como diagrama espinha de peixe. Ele usa, né, sistematicamente, metaforicamente, essa espinha de peixe para colocar os potenciais, né, problemas ou oportunidade de melhorias. Nesse caso, são colocados, né, elencadas as principais causas do problema, seguindo os 6 M's, né? Vai procurar causas dos problemas relacionados a método de mensuração, matéria-prima, mão de obra, maquinário, medidas, meio ambiente. E aí você vai preenchendo a espinha de peixe para depois, né, conseguir entender esse problema, né? Antes de tudo, faz um brainstorm, uma tempestade de ideias e vai levantando as causas do problema. Você precisa encontrar as causas do problema para poder resolvê-lo. A outra variável é o histograma. O histograma ele mostra a frequência que um determinado, né, conjunto de dados se comporta, né? E ele permite, por exemplo, você agrupar um determinado número de dados, distribuir em frequências e ver o comportamento desses dados. Uma variável também muito utilizada. A outra ferramenta, né, é o fluxograma. Um fluxograma, ele é uma ferramenta utilizada para visualização de processos. Você vai pegar um processo e consegue representá-lo com os símbolos específicos e você consegue entender o processo do início até o final. Ela é bastante usada e é uma ferramenta bastante visual. Ajuda nessa visualização do todo, na análise de um processo. A próxima ferramenta é o diagrama de Pareto, utilizada para identificar quais os itens são responsáveis pela maior parcela de erro, né? Ela é utilizada, né, com bastante frequência e é de fácil utilização, permite identificar as causas ou problemas que são mais importantes, possibilitando a concentração de esforços sobre os mesmos. Então, precisamos identificar quais os problemas são mais importantes na empresa, quais são os mais sérios, os que geram maior número de consequências para você conseguir resolvê-los. Essa ferramenta ela tem, né, uma analogia com a teoria de Pareto do 80-20. Ele vai dizer que
20% dos problemas são responsáveis por todas as consequências, por maior parcela de consequências. Então, você precisa encontrar esses problemas, os problemas que são mais sérios para a empresa, que trazem o maior número de consequências graves, vamos dizer assim. Então, a gente viu de maneira rápida todos os itens que compõem as ferramentas da qualidade. Vimos que são de extrema importância para a empresa, Ela permite, auxilia a tomada de decisão e quando uma empresa lança mão dessas ferramentas, dessas técnicas, ela consegue tomar decisões de maneira mais eficiente. Por isso, também a importância dessas ferramentas. A partir das próximas aulas, a gente vai estudar cada uma dessas ferramentas de maneira mais detalhada. Vamos fazer exemplos práticos, vai ajudar vocês a entenderem e visualizar melhor cada uma delas. Então, espero que tenham gostado da nossa aula e até a próxima.